Cientistas buscam novos métodos para diagnosticar a tuberculose. O Bosque da Ciência do INPA é incluído no roteiro do turismo científico em Manaus. Hemoan quer aumentar o número de doadores de sangue no Amazonas. Quer ficar em forma? Conheça dicas de como obter um corpo perfeito. Uninorte promove curso para a inclusão digital da terceira idade. Estas e outras notícias você confere agora no TJ Uninorte. Ser um doador de sangue pode ser bem mais fácil do que muita gente imagina. Confira o passo a passo com a repórter Carla Silveira. Diariamente, dezenas de pessoas necessitam de transfusão de sangue ou derivados, como as plaquetas, que ajudam o sistema imunológico humano. Quem já teve um parente precisando de doação de sangue sabe o quanto é importante ser doador. O estudante Geberson conta o drama que sua família passou. Foi difícil encontrar o doador de sangue para o seu familiar? Foi um pouco. Quais as dificuldades que vocês passaram? Acho que mais foi essa mesmo, de encontrar um doador compatível, né? Acho que a partir de um momento que um membro da minha família ele se encontrou numa situação difícil, né? Que ele precisou de doar sangue, foi um pouco difícil encontrar sangue compatível com ele. Eu tive esse desejo de doar sangue, né? Poder ajudar outras pessoas. As chuvas do verão amazônico e os feriados prolongados são alguns dos motivos que contribuem para a diminuição do número de doações de sangue no estado do Amazonas. No segundo semestre de 2011, a Fundação Hemoan, que recebe em média 250 candidatos à doação por dia, passou a receber 120 candidatos, o que levou a instituição a atingir o nível crítico no estoque de bolsas no mês de novembro. Muitos fatores interferem na questão da doação de sangue. Tem muita gente que pensa que engorda, que afina, que dói, que vai emagrecer, outros acham que vão se contaminar, outros têm medo da picada da agulha. Tudo isso são barreiras que interferem na questão da doação de sangue. Ao contrário do que muita gente pensa, ser doador é bem simples. Acompanhe o passo a passo de quem decide doar sangue. O primeiro passo é ir ao Hemoan, que fica localizado no bairro da Chapada, ao lado da obra da Arena da Amazônia. Com o documento em mãos, o candidato deve se dirigir à recepção para fazer a primeira identificação. Cadastrado, o candidato faz um teste rápido para conferir se está apto para ser um doador. Basta uma gota de sangue. A verificação da altura e peso também é importante. E para não restar dúvidas sobre a capacidade de ser doador, vamos a uma rápida entrevista para saber a rotina do candidato. Nesse processo, são verificadas as condições básicas para a doação. Uma das questões é a não alimentação, noite sem dormir. A pessoa está doente, gripada, com tosse, garganta inflamada, indo ao interior nos últimos 30 dias. Tem candidatos que também têm relações sexuais com várias parceiras, isso também leva a não doação, mas tem um período, a gente faz a orientação com esse candidato e ele retorna depois de 6 meses a 1 ano. Entrevista positiva, o candidato está apto a doar sangue. Próximo passo, sala de coleta. As etapas duram menos de 1 hora. Se o pai e a mãe dão o exemplo do filho doando sangue, ele vai saber que é algo bom, que ele está ajudando a salvar vidas. Então, se você vê o seu pai e sua mãe praticar certas ações, claro que a criança, quando crescer, ela vai tentar imitar aquilo que está em voga na sociedade. Após a doação, a bolsa é acondicionada e encaminhada aos procedimentos de análise e separação dos componentes do sangue. Enquanto isso, o doador faz um lanche antes de voltar para a rotina com o espírito de dever cumprido. Ter um corpo escultural é o desejo de muitas pessoas, mas para isso é necessário suar a camisa em horas de malhação. A prática de exercícios físicos sem o acompanhamento de um profissional pode influenciar na saúde de quem deseja ficar com um corpo bonito e saudável. Com tantas festas e comemorações, manter a boa forma no fim de ano é um desafio. Nessa hora, entram em cena as academias de ginástica. Muda assim a tua qualidade de vida, a tua alimentação também, tua autoestima, essas coisas. Todo dia eu tô aqui. Manter uma boa saúde física requer dedicação. Enquanto os homens querem ficar em forma e aumentar a massa muscular, as mulheres querem emagrecer e ficar mais definida. Tudo sem muito sedentarismo. Seja qual for a modalidade física, musculação, lutas,
natação ou pilates, o acompanhamento de um profissional é muito importante para se chegar a um resultado imediato. As academias de ginástica hoje, elas atendem todos os públicos, desde as pessoas mais idosas até as mais novas, né? Por isso que as academias hoje oferecem a área de kids, né? Esportes, judô, escalada, natação. Então, a gente pode abarcar todas as idades na academia. Sempre é importante você procurar um nutricionista, né, para orientar melhor essa ingestão de alimentos, né, porque dependendo do seu esforço físico você vai ter que ingerir mais ou menos nutrientes, né, seria ou proteínas, carboidratos, tem que existir um balanço. Para algumas pessoas, manter a saúde física já faz parte da rotina do dia a dia. É muito importante quando você começar uma atividade física, se você for iniciante ou se está parado há muito tempo, você procurar fazer uma avaliação física. Nessa avaliação física tem profissionais especializados que vão direcionar o treinamento para que o treinamento não seja um fator de risco. Então vai ser direcionado qual a modalidade, quais atividades na academia, que tem um leque muito grande, que vão favorecer nos objetivos que são direcionados pelo próprio avaliado. Mas se o problema é a falta de tempo para cuidar da saúde e do corpo, aí vão algumas dicas para não cair no sedentarismo. Seria importante, se não puder frequentar uma academia, procurar uma orientação médica, né, para fazer um check-up, para ver como é que está em termos cardiovasculares, em termos de saúde, né, e procurar fazer uma atividade bem moderada, uma atividade como caminhadas, uma atividade como exercícios no parque, essas são as atividades legais. Mas o importante mesmo é você procurar um profissional que vá te orientar, não pode fazer a esmo, né, fazer de qualquer jeito, né, ou fazer o que o meu amigo faz. A atividade ela é individualizada, então o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então é importante a gente direcionar isso para os seus objetivos. Por isso, manter a saúde é fundamental. E se o hábito começar cedo, pode ser mais fácil cuidar da saúde física. O importante é não ficar parado. A tuberculose é uma doença que durante séculos amedrontou multidões, mas hoje as coisas mudaram e já existe tratamento. A ciência não para e agora busca novos métodos para diagnosticar a doença. O senhor sabe quais as doenças que atingem os pulmões? É tuberculose. Tuberculose, gripe mal curada que gera uma pneumonia. A gripe, a tuberculose. Sim, a tuberculose é uma doença infecciosa que atinge os pulmões e é considerada grave se o paciente não fizer o tratamento de forma adequada. O primeiro diagnóstico da tuberculose é realizado por meio da baciloscopia para a identificação do bacilo, que indica o resultado positivo da doença. Esse procedimento é conhecido como coloração dos bacilos e são encontrados em secreções expelidas pelo escarro de pacientes que se submetem ao exame da tuberculose. A substância utilizada para corar os bacilos é a fucsina, considerada perigosa porque é cancerígena. No processo, a fucsina é utilizada juntamente com o fenol, que também apresenta riscos à saúde de quem manipula os exames. Além disso, esses dois produtos, ao serem despejados na rede de esgotos, podem causar danos ao meio ambiente. Foi pensando em descobrir outras alternativas para o exame da tuberculose que a doutora Luciana Bottinelli testou 12 substâncias menos tóxicas que a fucsina. Ela também retirou o fenol do procedimento para realizar a técnica de forma mais segura. Bem, o que nós fizemos foi procurar um corante alternativo à carbofucsina, que vem sendo utilizada há 125 anos, e entre 12 substâncias testadas, nós obtivemos resultado positivo. Essa coloração é uma coloração fluorescente, é uma diferença do que é feito atualmente, que é na microscopia tradicional, mas ela garante, nos testes realizados, a propriedade de álcool-ácido resistência, que é uma característica primordial para o diagnóstico baciloscópico da tuberculose. Turismo e ciência. Depois do intervalo, você vai conhecer um espaço que recebe pessoas do mundo inteiro. Voltamos já. Nunca me vi fazendo outra coisa. Apesar de sempre querer ser arquiteto, eu não conhecia nada a respeito, não tenho outra formação. Minha formação foi Uninorte. Cada período que eu passava, para mim, além de ser um desafio, era uma surpresa, né? Eu não poderia dizer, eu sou o que sou hoje por causa da minha vida. Não. Uma grande parcela de formação foi Uninorte. E eu sou muito satisfeito pela formação que eu tenho hoje. I want someone to love me for who I am, for who I am.
A internet é uma ferramenta indispensável na vida das pessoas. Não é mesmo, Tainara? É sim, Val. Eu, por exemplo, não consigo viver sem. E muita gente ainda acha que a internet é só coisa de jovem. É verdade. Pensando nisso, um projeto do Uninorte realizou um curso de informática voltado para os jovens, mas da terceira idade. Internet, site e e-mail já faz parte do dia a dia das pessoas. Eu nunca tinha pego um computador, né? Então, para mim, foi até uma surpresa, assim, quando a professora Fernanda falou, né, que ia ter esse curso de informática para os idosos. Aí eu me interessei. Vai me ajudar muito. Se tiver ainda o ano que vem, eu quero continuar. Iniciativa dos cursos de Serviço Social e Ciência da Computação, o projeto reuniu 30 participantes no curso de Inclusão Digital na terceira idade. O projeto NAT é um projeto de extensão universitária do curso de Serviço Social que funciona desde 2005, que tem o objetivo de desenvolver uma nova cultura sobre o envelhecimento amazônico. Então, dentre as ações do projeto, nós temos eixos de trabalho, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o curso de Inclusão Digital que nós estamos encerrando hoje, ele é uma atividade de extensão universitária, em parceria com as comunidades do entorno do Uninorte. E esse curso possibilitou, no período de 3 meses, a inclusão digital na terceira idade. Então, a gente espera para o ano que vem dar continuidade num curso de informática já a nível avançado, para que a gente consiga traçar, né, novas propostas, não só na parte da inclusão, mas também na formação, na escolarização para os idosos. O projeto agradou os participantes no final do curso. Participaram da cerimônia de encerramento e agradeceram a oportunidade. Quero agradecer muito essa oportunidade que eu tive hoje. Eu aprendi a computação básica, eu gostei porque eu não tinha antes essa oportunidade que eu tive agora com a professora Fernanda. E eu aprendi também a entrar na internet. E agora eu quero expandir meu conhecimento com esta oportunidade que eu tive aqui para fazer as minhas pesquisas e outras coisas que eu precisar também. A atividade é uma iniciativa dos cursos de Serviço Social e Licenciatura em Informática. A Associação dos Moradores do Prosami no Centro já está selecionando novos alunos e as aulas começam ainda no mês de abril. Você sabe o que é turismo científico? Aqui em Manaus, o Bosque da Ciência do INPA faz parte de um roteiro para quem tem curiosidade. A nossa apresentadora e repórter Val Lima foi conhecer de perto este local que atrai visitantes do mundo inteiro. O Bosque da Ciência, na verdade, ele foi criado para divulgar o trabalho desenvolvido pelo INPA. O INPA era conhecido mundialmente, menos pela população residente em Manaus. Então, a ideia de abrir para que a população tivesse acesso, não só para ver os atrativos do bosque, mas como também sair daqui levando informações sobre o trabalho realizado pelos nossos pesquisadores. E hoje, o Bosque da Ciência já é um dos pontos turísticos mais visitados em Manaus, não só por turistas nacionais, como também estrangeiros, como escolas e universidades da cidade e também de outros estados brasileiros. Vocês têm uma média de quantos visitantes vocês têm recebido por mês? Olha, eu vou te dizer já da geral, no ano passado nós fechamos o nosso relatório de visitas com 120 mil visitantes. O Bosque da Ciência possui uma área de quase 13 hectares e está localizado na zona centro-sul de Manaus. Ele foi estruturado com a intenção de promover a difusão científica e a educação ambiental do INPA. Aqui na Casa da Ciência, o visitante tem contato direto com o mundo científico da Amazônia. Quais são as atrações mais importantes que o visitante pode encontrar aqui no Bosque da Ciência? Olha, geralmente as pessoas vêm aqui para ver o peixe-boi, né? Que é bastante divulgado. Aí chega aqui, eles não só têm acesso para ver o peixe-boi, como também a ariranha, temos as trilhas, temos a Casa da Ciência, que temos uma exposição permanente, onde o visitante pode ter acesso à maior folha do mundo, onde eles podem ver também alguns trabalhos de pesquisadores que estão expostos aqui na Casa da Ciência. E temos também o Paiol da Cultura, temos o Lago Amazônico, que tem várias espécies de peixes, tartaruga.
no Paiol da Cultura é um espaço cultural dentro do parque, onde acontecem exposições, mini oficinas, pequenos workshops. Então, são todos esses atrativos que fazem com que as pessoas procurem cada vez mais visitar o Bosque da Ciência. Quem visita o local sozinho ou com a família se surpreende com a quantidade de informações disponíveis. Para mim é a primeira vez que eu estou vindo aqui e é um lugar muito assim especial para a gente, né? Demonstra coisas que a gente ainda não viu, uma parte da natureza que a gente conhece mais por revistas, pela televisão, e hoje nós estamos conhecendo um pouquinho da nossa fauna aqui, né? Pessoalmente, né? Isso para a gente é uma experiência única. E a bebê também adorou, né? Para ela também é tudo novo. Em 2012, o Bosque completa 17 anos. Para marcar esta data, estão previstas novas atrações e a participação do público. No dia 1º de abril, que é dia da mentira, mas é uma grande verdade, o Bosque da Ciência estará comemorando 17 anos, né? Então, como parte das comemorações do Bosque da Ciência, no dia 31 de março, que é o último sábado do mês, nós vamos ter a primeira edição do Circuito da Ciência 2012. É o 13º ano de realização desse projeto. Então, se você ainda não conhece, venha, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Quer ficar na moda e não sabe como? Conheça algumas dicas de como explorar o seu guarda-roupa e montar looks diferentes e modernos. Hoje, no quadro Tendências, convidamos a consultora de imagem Alexandra Brahim, que vai nos ensinar 3 combinações com essa peça coringa. A camisa social branca é uma camisa clássica e chave que tem que estar em todo o guarda-roupa. Então, assim, ela combina com diversos looks, ela aceita diversos tipos de acessórios e pode ser utilizada em várias ocasiões. Então, toda mulher tem que ter uma boa camisa branca dentro do guarda-roupa. Diversos looks podem ser montados com a peça social branca, desde looks básicos até looks mais elaborados que você pode utilizar, por exemplo, para uma balada ou mesmo para o trabalho. Então, todos esses looks, utilizando os acessórios certos, podem ser compostos com a camisa branca. Os acessórios são essenciais para a composição de qualquer roupa. Então, assim, a camisa branca está novamente aqui, mas ela já é um novo elemento. Ela é uma camisa que compõe um look para trabalho, um look de uma mulher que trabalha numa área executiva, uma secretária, uma mulher que apresenta-se com respeito para as pessoas com quem ela trabalha. Então, assim, o lenço, ele dá um tom de cor um pouco mais, mas mantendo a seriedade do look. Aí nós temos um tailê preto, sério, clássico, mas também uma calça jeans que não deixa o look tão engessado, o look tão frio. O sapato, um escarpão, que também é muito bacana, e uma bolsa que também mostra feminilidade e no tamanho adequado, né? Não é uma bolsa bag, não é uma bolsa tão grande, mas é uma bolsa que dá para levar para o trabalho, sendo que faz um look como um todo bem clássico e bem bacana para trabalhar. Essa daqui é uma composição muito bacana que pode ser utilizada para balada. Então a gente vê o quanto novamente a camisa branca se transforma para compor um look que pode ser utilizado à noite, que pode ser utilizado para um jantar. Então aqui esse colar de pérolas, ele é crucial para a composição do look, porque ele dá um charme, ele traz feminilidade, ele também traz um tom de brilho, de glamour para a mulher. Compondo o restante da composição, nós temos tanto a pulseira prateada, que também dá um charme, como a bolsa, que é curta, que é menor, para ser utilizada realmente à noite, levando apenas o essencial que a mulher precisa para a balada. Então, o short também é uma peça clássica que deve estar em todo armário feminino. Ele dá uma jovialidade ao look. E, por fim, um escarpão preto, que também mantém um look mais feminino, mais suave, fazendo assim uma composição completa, perfeita para utilizar em balada, em jantar, em diversas ocasiões noturnas.
Confira no próximo bloco uma entrevista com um dos maiores especialistas em rádio do Brasil. Não saia daí! Queda do Império Romano, queda do Muro de Berlim, queda do World Trade Center, queda na Bolsa de Valores e até o Fidel já levou um quedão. Mas para que eu tenha acesso a todas essas informações pode cair tudo, menos uma coisa: a minha internet. No Break, um provedor de internet à prova de quedas. Ligue e assine seu plano por apenas R$ 49,00 mensais. No Break, o provedor de internet à prova de quedas. Manaus recebeu a visita de um dos maiores especialistas em rádio do Brasil. Eu aproveitei a oportunidade e conversei com o Luiz Arthur Ferrareto nos estúdios da TV Uninorte. Confira como foi esse bate-papo. Aproveitando a visita de Luiz Arthur Ferrareto a Manaus, nós vamos conversar um pouco com este ícone das pesquisas de rádio no Brasil. Ele é professor de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Olá, professor, é um prazer ter você no programa TJ Uninorte. E para começar, como que está sendo a sua visita na cidade de Manaus? Olha, de fato, eu tinha grande curiosidade de conhecer aqui a região, né, em função até daquelas coisas, assim, das distâncias que tem no Brasil, né, e a gente acaba descobrindo que as coisas, assim, a gente tem muita diferença, às vezes, cultural, de formação do povo, de origens, essas coisas todas, mas no final das contas a gente tem muito mais pontos a aproximar do que a afastar, né. É possível fazer um panorama sobre a evolução do rádio, destacando a sua importância nos dias atuais? Olha, o rádio que surgiu como um meio voltado para a elite, para a educação, com uma perspectiva cultural de elite, ele, na sequência, ele acabou se transformando num meio de massa, basicamente comercial, de início com aquela programação que atendia a todos os públicos, que era uma programação de espetáculo. Depois, com a televisão, ele sofre o primeiro baque, sai desse baque com a frequência modulada e os aparelhos transistorizados, né? E aí começa a se segmentar. Hoje ele vive um outro momento, que é um momento de baque, de choque, de mudança também, em função da internet e do celular. Eu diria que, mesmo nesse momento em que ele se transforma num meio que ele tem que estar presente em todos os suportes, na internet, ele tem que estar no celular, ele está na TV por assinatura, mesmo nesse momento ele mantém algumas características que são básicas para eles. Que características são essas? Primeiro, ele continua sendo um companheiro para as pessoas, ele acompanha as pessoas, né? Ele continua sendo o único meio em que as pessoas podem receber informação enquanto fazem outras coisas. E ele, com toda a globalização que a gente vive, ele continua falando linguagens regionais. Ele é um meio próximo, não é um meio distante. Ele fala, provavelmente, se a gente pegar uma rádio aqui da Amazônia, uma rádio popular principalmente, e transferir para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, ela não vai funcionar. Porque a linguagem tem que ser outra, a linguagem tem que ser próxima, tem que ser a das pessoas. E nisso reside o futuro do rádio. Entender que ele é companheiro, que ele tem mobilidade, que ele acompanha as pessoas, e que ele permite que as pessoas façam outras coisas enquanto escutam, né? E que ele fala sempre a linguagem do público. Nisso aí reside o futuro do rádio e a possibilidade de permanência dele. E como estão os processos da sua pesquisa e o que você tem observado? Olha, eu trabalho de fato em 3 áreas. Eu tenho uma perspectiva didática de produzir material para estudantes universitários, pessoal de mercado utilizar. Nesse momento eu estou por concluir um novo livro nessa área. Eu trabalho com a perspectiva histórica, né? Eu fiz muita pesquisa histórica, principalmente no meu estado, né? Também estou trabalhando com isso nesse momento. E eu trabalho também com a questão da convergência, né? Como é que está o rádio nesse novo cenário em que ele tem que estar presente em vários suportes ao mesmo tempo. Minha preocupação maior hoje é ver que em todas essas 3 áreas, digamos assim, a gente se depara sempre com a mesma situação. De certa forma, pode ser no ensino, pode ser na comparação do que é hoje com o que foi, e pode ser no contexto tecnológico que a gente vive. A gente se depara com uma conclusão, de certa forma, que está faltando pensar conteúdo.
As pessoas estão pensando demais a tecnologia, mas não pensam conteúdo. Eu acho que isso não vale só para o rádio, vale para todos os meios. E o rádio, ele pode ser utilizado como um instrumento na educação? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que numa região, principalmente em regiões como a região amazônica, aqui, onde as pessoas elas são interligadas pelo rádio, dadas as grandes distâncias, se perde uma grande oportunidade de ensinar as pessoas. Eu não sou muito favorável a alguns processos de educação à distância, né? Por exemplo, um curso universitário por educação à distância. Eu acho que o professor é fundamental nesse processo. Mas talvez pudesse usar o rádio para alfabetização, para cuidados básicos, para coisas que as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, que elas precisam saber, talvez fosse muito maior, muito mais forte a presença dele, a importância dele. Está sendo isso subestimado pelos políticos, pelos administradores, com certeza tem sido subestimado o poder educativo do rádio. Você é um dos autores do livro E o Rádio? Novos Horizontes Midiáticos. Fale um pouco a respeito para nós sobre a importância acadêmica dessa obra. Olha, essa obra, de fato, foi uma indagação, tá, que o outro organizador desse livro, o Luciano Kleckner, em determinado momento fez assim, afinal, qual é o futuro do rádio? E o rádio, hein? E a gente estava em meio a um encontro, ao Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, e nós estávamos comentando que naquela oportunidade havia uma grande quantidade de trabalhos com qualidade sendo apresentados naquele encontro no grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora, e aí nós reunimos esses trabalhos nesse livro, no sentido assim, de ter a maior variedade possível de respostas, porque isso não tem uma resposta só, né? Tem várias respostas, né, que estão nesse livro, que é um livro, e aí a gente usa a possibilidade da internet, né, foi publicado pela editora da PUC do Rio Grande do Sul e é passível de download, né, por qualquer pessoa gratuitamente, né, que eu acho que é o grande charme dessa coisa da internet, as pessoas terem acesso livre às coisas, né. Falando sobre rádio, que dicas que você dá para quem está pensando em cursar radialismo? Olha, eu acho que a primeira coisa é dedicação e valorizar o conhecimento que é dado dentro da universidade, o conhecimento que vem da sociedade, né? Nesse sentido, assim, eu acho que ler é fundamental, tá? Ler livro é fundamental, ter livro é fundamental, ter um conhecimento mais amplo possível de vários autores, né? Para isso os professores estão aí. E, ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa que se dedica a trabalhar com comunicação, ela tem que sair um pouco das salas acarpetadas com ar-condicionado, dos carros com seus vidros fumê, tem que olhar a realidade, tem que caminhar no meio das pessoas, caminhar nos centros das cidades, andar nos ônibus, nos veículos onde a população está, para ter uma ideia, de fato, do que está acontecendo e inspirar esse trabalho, que é um trabalho de comunicação direta, não é um trabalho distante, é um trabalho próximo. Então, para ser próximo, a gente tem que pensar no ouvinte e tem que pensar como ouvinte muitas vezes. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Você tem alguma coisa a dizer para os estudantes de radialismo? Eu só queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês aqui, né? E reforçar essa ideia de que se faz comunicação com um pouquinho de inspiração, mas muito esforço, na realidade. E esse esforço passa pelo conhecimento, que é a coisa que a gente deveria valorizar ao máximo. Eu digo para os meus alunos com frequência que a única coisa que não podem roubar da gente é o conhecimento. Isso ninguém tira da gente, né? Depois que a gente obtém, não tem como nos roubar. É muito mais importante do que qualquer título, qualquer certificado, qualquer diploma, porque o conhecimento permanece com a gente e a gente tem condições de repassá-lo para os outros. Por hoje é só. O TJ Uninorte fica por aqui. Tenha um bom fim de semana. Até a próxima edição.